Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui na TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a organização do tempo. O ano está terminando e eu pergunto, você conseguiu fazer tudo o que planejou para os últimos 12 meses? Quem vai nos dar as dicas de como planejar a rotina é a psicóloga Kátia Bial e também a especialista estudiosa em gestão do tempo, psicóloga e também educadora Alzira Almeida. Sejam todas bem-vindas aqui ao nosso programa Em Pauta. Bom, eu pergunto então para a doutora Alzira em primeiro lugar, qual é a importância em planejar o nosso tempo? Em primeiro lugar, é importante saber o que é ser organizado, né? E que tem a ver com a capacidade de cada um de nós de administrar todas as ações, todos os eventos que acontecem ao longo do nosso dia, da nossa semana. E também é a capacidade de autocontrole. Então, a gente precisa saber estabelecer prioridades, precisamos saber excluir aquilo que não é tão importante para conseguir encaixar tudo o que precisamos fazer no período, em média, de 8 horas que nós temos em cada dia. E também, né, isso significa adotar atitudes relacionadas a práticas eficientes, né, de gerir o nosso tempo. Então, é claro que existem aí alguns passos que nós podemos falar em seguida, para que a gente consiga, de fato, organizar o tempo da melhor forma possível e conseguir ser mais produtivo, mais persistente, mais positivo em relação a tudo que a gente se propõe a fazer. Kátia, você concorda que se a gente planejar, organizar o nosso tempo, realmente o nosso dia será mais produtivo? Com certeza, é preciso organização, precisa estabelecer metas de realização de atividades daquele dia. E é preciso, como a doutora falou, estabelecer prioridades. Eu tenho que ver o que é mais importante fazer nesse dia, o que eu posso deixar para amanhã, o que eu posso deixar para a semana que vem, o que de repente eu nem preciso de fato fazer. Às vezes eu coloco muitas coisas na agenda que não tem nem muita necessidade de serem feitas, né? Aí a gente pode também falar um pouquinho das pessoas que são perfeccionistas. Tem gente que coloca muita coisa na agenda para fazer no determinado dia e fica frustrado quando não consegue. Então acho que aí entra a prioridade de colocar aquilo que é mais importante de fato a ser feito naquele dia. Não esquecendo que não são só as tarefas, né? Eu tenho que cuidar de mim, do meu corpo, da minha cabeça, ficar com a minha família. Acho que tem que delimitar as coisas durante o dia para ter uma vida com mais qualidade. Mas nesta hora que é complicado, que a gente não sabe o que é a prioridade, né? Às vezes a prioridade é o trabalho, mas é lógico que a família também é prioridade. Acho que hoje em dia, Alzira, as pessoas talvez estejam meio que perdidas no que é prioridade, trabalhando demais e tendo pouco tempo para ficar com a família, por exemplo, que também são pessoas que devem estar em primeiro lugar, né? Você acha que está um pouco difícil, o tempo não está rendendo para tudo isso? Então, definir prioridades é algo que está muito relacionado, primeiro, a qual é o meu verdadeiro propósito, né? Por que eu tenho que me dedicar a determinadas atividades, a determinadas tarefas? O que isso tem a ver comigo, com a pessoa que eu sou, com os meus valores, né? Isso faz sentido para mim, é coerente com tudo que eu penso, com tudo que eu pretendo para a minha vida? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais os papéis que eu quero para a minha vida? Será que eu preciso fazer tudo isso? Ou eu preciso restringir, né, a minha rotina a questões pessoais, me enriquecer mais emocionalmente, mais socialmente, mais espiritualmente e também na esfera profissional, né, que cursos eu preciso fazer para evoluir mais, para melhorar minhas capacidades, né? Enfim, que metas eu quero alcançar. E aí são metas mesmo de curto, médio e longo prazo. Então, veja, eu defini o que faz sentido para mim, eu defini
a base, né? Quando eu defino quais os papéis eu quero para a minha vida, essa é a definição da base de distribuição das minhas ações e de estabelecimento das prioridades. E o terceiro aspecto é, então, praticar o que faz sentido para mim e o que eu estabeleci que devo realizar, né? Então, seguindo esses 3 passos, eu acredito que não tem como você não conseguir atuar dentro dos 60 minutos que constituem uma hora, das 24 horas que compõem o dia, né? Porque aconteça o que acontecer, a hora só tem 60 minutos e o dia só tem 24 horas. Então, é preciso focar a atenção naquilo que é importante, naquilo que faz sentido para a minha vida, no ambiente de trabalho, o que faz sentido para melhorar a performance da minha equipe, para melhorar, né, a produtividade da minha empresa. E para isso, realmente, né, é preciso foco em primeiro lugar. O foco relacionado ao planejamento, ao estabelecimento de metas, né, enfim, relacionado à eficácia e à eficiência. Eficácia, definir qual é o melhor caminho. E eficiência, definir quais são as ações que vão me proporcionar o melhor resultado. Kátia, às vezes assim, ouvindo, às vezes é agradável, a gente quer fazer, mas é muito difícil, às vezes as pessoas não conseguem realmente se organizar no seu dia a dia, com seus pacientes. Muitos, eu acredito, que procuram dizendo que não sobra tempo para nada. Você acha que as pessoas realmente têm dificuldade de fazer esse planejamento, de colocar, né, as suas escalas, etapas, as metas a serem atingidas? É difícil, assim, pelo que você lida no dia a dia? Realmente fácil não é, mas uma coisa que, para complementar tudo que a doutora Alzira falou, algumas pessoas elas não conseguem dizer não. Essa dificuldade de dizer não tem muito a ver com o estabelecimento de metas, de objetivos, inclusive no trabalho. Chega um colega e pede para eu ajudá-lo em determinada tarefa, alguma atividade. E a pessoa que não tem habilidade, não tem assertividade em dizer não, ela sofre muito porque ela não conseguiu se colocar, não conseguiu colocar a sua vontade e ela acaba atrasando todo o seu trabalho porque se perdeu ali no tempo, nas suas metas, nas suas coisas. Então, eu acho que sim, fácil realmente não é. Como você falou, muitos pacientes, principalmente os ansiosos, têm essa dificuldade, que querem realizar muitas coisas, querem fazer muitas atividades durante o dia e acabam se perdendo nesse tempo, na hora, durante o dia. E também tem aquelas pessoas, do outro lado, tem aquelas pessoas que procrastinam demais, né? As pessoas muito prolixas, que querem de repente fazer uma tarefa muito bem feita, que planejam e pensam demais em como vão fazer e acabam deixando para a última hora. Eu tenho um relatório para entregar na sexta-feira que vem. Eu vou começar, eu estou pensando nele, estou pensando, mas eu vou começar a executar de fato na quinta à noite. E eu tenho que entregar na sexta de manhã. Então vem toda essa ansiedade, por isso que as pessoas têm essa dificuldade enorme de definir prioridades. Se eu tivesse planejado melhor e dedicado meia hora que fosse do meu dia na execução desse trabalho, dessa tarefa que eu tenho para entregar na sexta-feira que vem, quando chegasse a sexta-feira eu já teria terminado tranquilamente, tendo tempo para fazer uma atividade física, para ficar com a minha família, para ir à igreja, enfim, para fazer inúmeras outras atividades. Mas não, quando eu não tenho esse planejamento, quando eu não consigo estabelecer as prioridades e deixo para a última hora, aí a ansiedade é maior, aí eu acho que meu dia está curto, que eu não consegui corresponder a todas as minhas exigências daquela semana, e aí vem o sofrimento, vem a ansiedade, vem a correria, né? Que a gente às vezes nem sabe do que está correndo atrás, né? É verdade. A correria está tanta. O brasileiro realmente deixa tudo para a última hora? Vou deixar vocês com essa dúvida, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos responder. Não saia daí, que é rapidinho. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito,
Não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. As leis de trânsito vigoram também nos campi da UFO. Obedeça e respeite. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a organização e o planejamento do tempo. Alzira, a gente perguntou agora no último bloco se realmente os brasileiros deixam tudo para a última hora. Você concorda com isso? Tem uma explicação, talvez, porque muitas pessoas preferem sempre deixar para depois? O que falta, Vanessa, são hábitos corretos de organização do tempo. Então, o que a gente vê acontecendo é que os filhos, desde pequenos, eles deveriam, né, ser orientados a realizar pequenas tarefas, ser cobrados e ser orientados novamente a como fazer isso dentro do tempo disponível. Então, nas famílias, normalmente essa orientação não ocorre, como não ocorre também nas escolas. Então, assim, quem convive no ambiente escolar e universitário sabe do quanto os alunos se mobilizam para alterar datas de provas porque não deu tempo de estudar bem, data para entrega de trabalho porque não dimensionou bem o tempo necessário para realizar aquele trabalho, então pressionam os professores para alterar as datas. E ocorre muitas vezes que entre 6, 7 professores, um é mais rigoroso. Então, esse 1 ou 2 que são mais rigorosos e que, na verdade, estão, de fato, colaborando para a construção desse hábito, né, de organização do tempo, eles são taxados de anjos maus, né, naquela turma, naquela série, enquanto os outros são bonzinhos. Mas, na verdade, esses anjos maus é que estão corretamente orientados para a construção de hábitos que são importantes para a vida. Não vou dizer para a vida profissional, mas para a vida. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a coisa mais difícil, o maior desafio, na verdade, que a gente tem é sintonizar o nosso tempo individual com o tempo da coletividade, o tempo da comunidade com a qual a gente convive. Então, assim, muitas vezes você se empenha para estar presente naquele compromisso, naquele determinado horário, e aí você chega e tem que esperar 15, 20 minutos, 30 minutos, os outros chegarem. E, na verdade, depois prolonga uma coisa que para você, você já estaria envolvido em outros compromissos. Então, sintonizar o nosso tempo individual com o tempo coletivo é um grande desafio e às vezes é frustrante e às vezes aborrece, chateia, né? Então, assim, o ideal seria que desde a infância os pais trabalhassem com as suas crianças, com os seus jovens, permanentemente na construção do hábito da organização do tempo, para que as pessoas sejam um pouco mais respeitosas, né, em relação a datas e horários pré-estabelecidos para determinados eventos. Né? No final do ano, quando começam as formaturas, é de, assim, deixar qualquer um maluco, porque você corre, né, se empenha para chegar no horário, e aí você chega, tem meia hora, 40 minutos, quando não 1 hora de atraso, porque alguns formandos não chegaram. Imagina,
né? O profissional está sendo apresentado à sociedade e naquele momento da sua apresentação ele já se expõe, né, com um déficit na organização do tempo. Então, assim, são aspectos que parecem não ter importância, mas são extremamente importantes. Então, eu acho que a construção desse hábito desde a infância e para os adultos implica reeducação, implica mudança de comportamento, implica um compromisso com você mesmo para melhorar a sua atuação, melhorar a sua produtividade. Não sei se vocês têm acompanhado, mas as estatísticas têm mostrado que o Brasil tem uma das piores produtividades entre os países mais ricos do mundo. Então, assim, quando um americano tem uma produtividade equivalente a 5 brasileiros, o alemão é equivalente a 4 brasileiros, né? Então, vocês vejam que o fato de estar presente no trabalho, por exemplo, não implica, né, o aproveitamento máximo desse tempo. Por quê? Porque se permite as interrupções, porque se permite conversar o que não é importante. Então, o ideal é construir realmente uma agenda. No domingo, destina um tempo, constrói uma agenda para a semana e a cada dia detalha todas essas ações, né, priorizando aquilo que de fato é essencial, né, e eliminando o que não é importante. Tem coisas que de fato não vão fazer falta, mas outras são essenciais. Então, assim, o que é prioridade? Essa prioridade é o que vai merecer o nosso foco, a dedicação do nosso tempo. E lembrando o que a gente falou anteriormente, né, que isso tudo seja muito coerente com quem você é, com aquilo que você acredita, com seus valores, né? Acho que isso é fundamental. Aproveitando que você falou de agenda, Kátia, você acha que a melhor forma de se organizar é anotando, fazendo um planejamento, até numa agenda mesmo, hoje em dia no computador, no celular, anotando, principalmente, por exemplo, se a pessoa faz uma compra, se as despesas, até na questão econômica, financeira também, a melhor forma de se planejar é fazendo todas as anotações, colocando tudo numa planilha? Com certeza. As pessoas funcionam de variadas maneiras. Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas, umas não precisam, não têm necessidade desse controle de estar anotando, de estar escrevendo, seja no celular, ou seja na agenda, ou qualquer outra forma. Mas a grande maioria, a maioria das pessoas tem essa facilidade, quando conseguem anotar, tem uma facilidade maior em cumprir aquilo que está programado. Por quê? Porque quando eu tenho dados, eu tenho gráficos, eu tenho algo para eu visualizar, eu consigo ter uma noção de planejamento de tempo mesmo. E também, talvez o bacana seria colocar mesmo quanto tempo eu vou levar para fazer tal coisa. Né? Eu tenho uma reunião hoje, quanto tempo vai demorar mais ou menos? 1 hora. Outra atividade, meia hora. Enfim, um tempinho. Uma coisa que eu acho importante, Vanessa, é um tempinho para os imprevistos, para as eventualidades. Então, às vezes a pessoa trabalha com a agenda muito ali certinha, muito justa. E aí acaba não sobrando um tempinho para tomar um café, ou que seja para colocar em dia a conversa com um amigo rapidinho. Entre outras coisas, né? A gente mora numa cidade que está crescendo cada vez mais, então o trânsito, às vezes um pneu furado, né? Uma doença de um filho. Até o atraso de outra pessoa, como a doutora Justamente. Como a Alzira falou, né? Que acaba que te atrasa também. Exatamente, o atraso de outro. Então são todas eventualidades que podem de fato acontecer durante o meu dia, mas que eu tenho que estar preparado para isso também. Senão aí vem a ansiedade, vem a frustração, vem, né, até o incômodo com o outro. Eu acabo não produzindo tão bem com aquela pessoa, porque eu já estou chateada com ela que ela chegou atrasada. Então eu acho bacana sim, né, detalhar tudo que eu vou fazer no meu dia e também ter um tempinho para esses imprevistos. E com questão a gastos, a orçamento, eu acho bacana também. Sempre que eu tenho algo para visualizar, fica mais claro, tanto na minha cabeça quanto ali nos meus aonde que eu tenho que cortar, o que eu tenho que diminuir, enfim,
fica mais fácil eu organizar e ajustar as coisas do meu dia, seja os compromissos, seja o tempo, ou seja em termos financeiros também. Bom, o final do ano chegou, nós estamos em dezembro e a hora de planejar e se organizar para o ano que vem. Daqui a pouquinho, nossas colegas e convidadas vão falar para a gente como que a gente deve planejar o ano seguinte e fazer um balanço de tudo que nós fizemos neste ano. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós voltamos em instantes. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. Só é motorista quem é habilitado. Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje fala sobre a organização e o planejamento do tempo. Bom, nós, como eu disse, estamos no final do ano. Muitas pessoas estão planejando o ano que vem. Quero casar, quero minha casa própria, quero meu carro próprio, ou seja, né? Tudo isso depende, Kátia, de uma organização agora, no fim do ano, principalmente, de colocar as metas, colocar o que ele quer para o ano que vem, para conseguir cumprir isso tudo, com todos os compromissos. Com certeza. Essa época é uma época muito agitada, né? Além de todas as festas em empresas e escolas de confraternização, hora de reunir com as pessoas que a gente gosta, de comemorar os resultados, né, atingidos durante o ano. É hora também de tirar um tempinho para rever se eu cumpri as minhas metas que eu estabeleci no ano anterior e planejar as outras. Mas aí entra um quesito muito importante. Esse planejamento, como a gente já falou, envolve prioridades e envolve delimitar bem certinho, bem correto as minhas metas. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas colocam assim, no próximo ano eu quero economizar mais, eu quero ler mais, eu quero praticar uma atividade física. Mas que tanto que é esse economizar? Para quê? Qual o objetivo de eu economizar? Agora, se eu quantifico isso, se eu coloco em números, no próximo ano eu quero economizar 10% do meu salário todo mês, aí fica mais fácil de eu conseguir atingir no final do ano essa meta. Quantos livros eu quero ler mais, mas quantos livros? Sobre que assunto? Né? Qual o tempo que eu vou ter para ler esses livros? Delimitar certinho mesmo. Eu quero casar. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso ver o financiamento para comprar minha casa, primeiro eu preciso economizar tanto por mês para ver o aluguel do meu vestido, para ver o aluguel do salão, enfim. Quando a gente consegue quantificar, mensurar, fica bem mais fácil de atingir do que quando eu deixo assim meio solto. Eu quero viajar mais, mas para onde? Eu tenho condição de fazer isso? Né? Então, quando eu coloco metas que eu consigo medir, eu consigo alcançar com mais facilidade. Ou, pelo menos, fica mais fácil de contornar os obstáculos para eu conseguir atingir aquelas metas e objetivos. É isso mesmo, Alzira? Você acha que realmente fim de ano, ou pelo menos no início do ano, é época de se planejar, tanto nessa questão quanto até econômica, inclusive porque no início do ano são muitas despesas com escola, com impostos. Então, assim, as pessoas têm que se planejar desde lá, recebendo o 13º, já pensando onde vai ser aplicado, até nessa questão de planejar se ele vai tirar um pouquinho desse 13º para já começar a pagar uma parcela da casa própria. A cada ciclo que se fecha, na verdade, nós temos uma oportunidade preciosa de fazer uma autoavaliação, de fazer uma autoanálise, né, de como foi o nosso ano, por que eu deixei de fazer as coisas que eu me propus a fazer. Né? Isso tem a ver com minhas habilidades, com as minhas atitudes. Né? Eu acho que isso é extremamente importante considerar. Porque muitas vezes o ritmo que eu imprimo as coisas que faço não é o ritmo desejado. Então é preciso reavaliar o que eu posso fazer para melhorar o meu ritmo, para ser mais diligente, para ser mais atenta, para ter mais foco. E aí
reavaliar mesmo, como a Kátia falou, reavaliar os objetivos e fazer um planejamento muito detalhado, muito bem feito. E hoje existem N recursos à disposição, as planilhas, né, para o controle financeiro, elas estão disponíveis em vários sites, né, gratuitamente. Então, assim, há ferramentas muito boas, né, para as pessoas que de fato querem levar adiante um planejamento minucioso dos seus gastos para realmente cumprir as suas metas de aquisições, aquisição de um carro, aquisição de um apartamento, enfim, o que pretende avançar na vida em termos de bem-estar, né? E também em termos da evolução no trabalho, na sua capacidade de gerir, né, as suas ações no dia a dia. Então, é um momento preciosíssimo para fazer esse balanço, avaliar os pontos que precisam ser melhorados para, de fato, em 2013, ter condições de alcançar as metas. Porque não adianta fazer um planejamento também muito bem feito se você não tem estratégias, não é, para fazer aquilo acontecer. E estratégias para alcançar os resultados planejados depende da sua capacidade, né, de gerenciar a si mesmo, né, de trabalhar a sua formação, de melhorar, né, as suas habilidades de relacionamento, os seus contatos, enfim, é preciso pensar nesse conjunto, melhorar o relacionamento com a família, né, melhorar a si mesmo, desenvolvendo mais recursos internos que te ajudem a resolver conflitos, que te permitam não ficar patinando no problema, e isso exige conhecimento, atitude, né, enfim, competências, né, específicas, para você não consumir muito o seu tempo em torno de conflitos que às vezes são fáceis de resolver, mas você tem que ter a coragem de enfrentar, né, e dar uma solução. Então, eu acho que são aspectos extremamente importantes, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, né, que precisam ser revistos e trabalhados da melhor forma possível. Ok. Muito obrigada às duas pela participação e colaboração aqui no nosso programa. Nós aqui agradecemos. E o programa Em Pauta termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de temas para o nosso programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.